falar agora sobre a relação de causalidade. Vamos falar agora sobre a relação de causalidade, também chamada de nexo causal. Você sempre vai ouvir nos mais variados livros, ler nos mais variados livros, ouvir dos mais variados professores, que este tema se chama de nexo de causalidade ou nexo causal. Porém, o seu artigo 13 do Código Penal, ele fala de relação de causalidade. Inclusive, você já pode colocar aí no seu Código Penal, artigo 13, que fala da relação de causalidade. Relação de causalidade. A relação de causalidade, também chamado de nexo causal, a relação de causalidade, também chamada de nexo causal, é a ideia de que nenhuma consequência existe sem uma causa. Nenhuma consequência existe sem uma causa. E é justamente esta ligação, é justamente a ligação entre a causa com a consequência que nós chamamos de relação de causalidade ou nexo causal. Relação de causalidade ou nexo causal. Veja, para que uma conduta tenha de fato um resultado e para que um resultado seja praticado, eu preciso ter algo que liga. Eu preciso que exista uma prova de que eu pratiquei uma conduta e esta conduta levou ao resultado. Exemplo típico, que eu estou dando desde a primeira aula, que é justamente para você gravar isso. Quando eu efetuo o disparo de arma de fogo contra uma pessoa, a conduta foi o disparo. Ao passo que o resultado é a morte, é a pessoa ter sido atingida, este é o resultado. Veja, o que é o nexo de causalidade? O que é a relação de causalidade? A relação de causalidade é que o meu disparo, a minha munição da minha arma acertou o corpo da vítima e levou ela a óbito. Deu para entender? Então, a relação de causalidade é a certeza de que é a minha conduta que deu causa ao resultado. É a certeza de que é a minha conduta que deu causa ao resultado. Nós chamamos de vínculo entre conduta e resultado. Nós chamamos de relação de produção entre causa eficiente e o efeito ocasionado. É a relação de produção entre a causa eficiente e o efeito ocasionado. É a relação de produção entre a causa eficiente e o efeito ocasionado. Se você abrir lá o seu artigo 13 do Código Penal, e eu acredito que você já tenha aberto a essa altura do campeonato, você vai ler que o artigo 13 ele fala: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Somente é imputado a quem lhe deu causa. Esta é a teoria do Código Penal brasileiro, dizendo que causa é toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Causa é toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Nós chamamos isso de teoria da equivalência dos antecedentes. Teoria da equivalência dos antecedentes, também chamado de teoria da conditio sine qua non. Também chamada de teoria de conditio sine qua non. Então anote aí que relação de causalidade é o vínculo entre a conduta e o resultado, que é chamada de teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da equivalência dos antecedentes ou teoria da conditio sine qua non, artigo 13 do seu Código Penal. Perceba, para que eu seja acusado de um crime, tem que ter o resultado, alguém morreu, tem que ter a conduta, eu efetuei disparo, mas tem que ter a ligação, que foi a minha munição que acertou a vítima. Porque se uma câmera filmou a minha ação de efetuar disparos e filmou a outra pessoa também efetuando disparo, na visão de quem está vendo, todo mundo é responsável pelo crime, ou não é? Imagine que um porteiro tenha visto de braço cruzado eu entrando com uma arma de fogo na mão, tenha ouvido disparos e sair. Ele viu.
Aí, 10 minutos depois, ele viu uma outra pessoa entrando com arma de fogo na mão, ouviu disparos e saiu. Ele viu. Na cabeça dele e na cabeça de todo mundo, o que você tem? Eu e o outro praticamos uma conduta. Você tem um resultado, um corpo. E de quem que é o nexo de causalidade? Quem que foi o responsável? Quem que foi o responsável? Então, lê lá o 13. Causa é toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. O nexo de causalidade, então, é meu. Vou dar um exemplo agora um pouco mais realista para vocês. Esse exemplo foi abstrato, está nos livros para que você entendesse como é diferente as questões. Você pode falar, professor, mas isso é impossível acontecer. Não, não é impossível acontecer. Você quer ver? Você quer ver? Quantas vezes você já viu em briga de torcida, quando junta 10, 20 torcedores, verdadeiros animais, né? E começam a bater numa outra pessoa. Aí você vê lá que chega alguns e dá umas porradas, o cara cai. Aí vem um e dá um chute, o outro dá um chute, o outro dá um chute, o outro dá um chute. Vários chutam. Aí vem um e dá uma paulada. Aí você vê lá, aquelas pessoas saem, a câmera continua filmando, o cara com certeza já está desmaiado, vem mais uns e chutam. Chute na cabeça, chute no peito e sai. Me fala uma coisa, você viu a filmagem. Você é o delegado de polícia, ou você é o juiz, ou você é o promotor. Me diga, a quem destas 10, 15, 20 pessoas você imputa o homicídio? Porque alguém matou, não foi? Alguém matou. Aí você pode falar assim, eu vou imputar todo mundo. Todo mundo? Todo mundo? Os 50 que deram chute, até o primeiro que deu o primeiro rodo lá, que o cara tava ainda brigando, até o primeiro que derrubou, porque o primeiro só deu um rodo e deu uma porrada, o cara caiu, aí ele fugiu. Aí veio o segundo e deu uma porrada, o cara brigou. Aí no 10º que o cara desmaiou. Aí você fala, professor, então é esse. O que deu a porrada, que a filmagem pegou, que ele não se mexeu mais, é esse que eu tô dando. É verdade? É esse que matou ou esse só desmaiou? Todos eles deram causa ao homicídio? Ah, todos eles deram causa ao homicídio. Tá bom, então agora você é o advogado do primeiro. Então agora você não é mais o juiz. Estou te colocando na condição de advogado do primeiro. Aquele que só deu uma porrada e o cara caiu e fugiu. Você vai concordar com isso? Você fala, mas excelência, meu cliente inclusive está numa briga, ele estava se defendendo, legítima defesa, ele só deu uma porrada e saiu. O que aconteceu nos minutos seguintes não tem nada a ver com isso. E se você é o advogado do último, o que deu um chute, só que o cara... Como é que você sabe que o seu cliente não chutou, alguém já estava morto? Você vai concordar com isso? Não. Então veja como não é tão fácil assim. Então não decida as coisas pela mera questão emocional, porque você vê isso e vê que isso é grave. Você percebe que aqui estamos num típico caso de conditio sine qua non, teoria dos antecedentes causais. O juiz, o delegado e o promotor vão ter que saber qual daquelas pessoas praticou conduta capaz de levar à morte. Porque não foi só um que deu a última porrada de ferro que matou, que deve ser responsabilizado pelo homicídio. Mais gente ali deve ser responsabilizada pelo homicídio. Porque mais pessoas contribuíram. Só que qual que é o limite? Quantos são? Que foram? Você percebe que isso é uma questão difícil, que deve ser apurada mediante perícia, testemunhas, circunstâncias. É por isso que eu só posso considerar como responsável pelo delito quando eu tiver o nexo de causalidade de qual conduta levou ao resultado. É louco ou não é? Me fala. É difícil ou não é agora nesse exemplo? Quem gostou do que eu falei, aperta o coração aí várias vezes. Quem gostou aqui no YouTube, dá um curtir. Quem aqui no Teams tá gostando, tá ampliando a mente, fala eu, por favor. Fala eu aqui, fala eu para eu saber se você tá me acompanhando ou não.
para eu saber se você está me acompanhando ou não. Beleza. Você percebe como isso está ampliando a sua mente? Porque ficar só na questão Juliana, Anderson, Grazi, Renan, porque ficar só na questão do abstrato, teoria dos antecedentes causais, artigo 13, é decoreba. Agora na prática, o bicho é louco, né? Posso dar um último exemplo para a gente matar esse assunto e ir para o intervalo? Eu vou dar mais um exemplo para que você entenda como é que a questão do nexo de causalidade é complexo. Vou dar um exemplo. A maioria de vocês não era vivo ainda. Como é que é o nome aqui do antigão aqui? O Cardoso. Bora apertar aí. É isso aí, Cardoso. Ô Cardoso, você sabe do que eu tô falando. Você vai lembrar desse fato. Talvez você até tava lá, no meio lá, trabalhando, não sei. Mas em 1992, acho que foi 92, né? 92, 91, tivemos o massacre do Carandiru, lembra? Os 111 presos do Carandiru. Viram até filme, né? Então os mais novinhos aí vão lembrar apenas, vão saber apenas pelo filme. E o filme também é antigo, né? Os mais novinhos não sei nem do filme. É isso aí, Cardoso, é isso mesmo. Então o que aconteceu lá? O que aconteceu foram que policiais militares, em tese, entraram para terminar uma rebelião e acabaram por praticar crimes, homicídio contra detentos. Foram 111 mortos. Não dá para saber se foi legítima defesa, não dá para saber. Porque o que você tem, na verdade, é apenas a palavra dos policiais que entraram lá. Tá bom. Este caso já foi para júri 2 vezes. 2 vezes. Houve a condenação no júri 2 vezes. Tá? 2 vezes. Houve trânsito em julgado desta decisão? Não. Por que que não terminou ainda o julgamento e isso está pendente de recurso? Porque, senhores, me diga lá, foram 200, 300 policiais que entraram. Alguns provavelmente mataram, outros só se defenderam. Me diga, 111 corpos. Qual foi o policial que atirou no detento X? Me prova isso. Eu quero que você como promotor, que você como delegado, que você como juiz, me prove que o policial X, com a arma numeração tal, efetuou um disparo de arma de fogo com calibre tal, que acertou o detento tal, e aí não vou nem falar que também é preciso provar que ele não estava em legítima defesa, né? E que foi essa munição que deu causa à morte. Como é que você prova isso? Você tem 111 mortos, munição de todo tipo, tiro de todo tipo. Como é que você prova? Eu te falo, não prova. Não prova. É por isso que este é um caso que não haverá trânsito em julgado. Não haverá como. Tá? Não haverá como. Porque é impossível juridicamente você provar o nexo de causalidade neste caso. E os advogados, meus amigos advogados, Campanini e tantos outros, que defendem esses policiais, tá? Mas o processo se arrasta há tantos anos. É claro que já houve a prescrição, mas ainda não foi reconhecida a prescrição. Deu para entender, minha gente? O Vitório, o Cardoso vai entender bem, ele está entendendo, talvez ele esteja até preocupado, mas está tranquilo, viu, Cardoso? Já prescreveu e não tem como provar nada. Deu para entender a questão lógica do nexo de causalidade? Aí eu acho que você concluiu o quanto que isso é importante você estudar, o quanto que é importante você estudar esta questão teórico-abstrata do direito penal, tá? Antes da gente ir para o intervalo, eu quero colocar aqui o artigo 13 de novo para você, agora o do próprio código. Então, quem tiver aí no Instagram, abre o artigo 13,
Tá? Relação de causalidade. O resultado de que independe a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Já sabemos disso, dei exemplo para vocês. Considera-se causa o quê? Toda a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ok.